rua, vozes que se misturam, cada passo traz história, nos muros sussurram. Ecos da rua, sonhos que se costuram, nas noites frias do gueto, vidas que se curam. Oi, gente, estamos aqui hoje começando mais um programa do Ecos da Rua. Hoje, para poder abrir portas e saída para a população em situação de rua, eu, Roseli Kramer, em situação de rua, sou uma militante pelos direitos humanos fundamentais à vida e nada da rua sem a rua. Você que está nos acompanhando pela Rádio da Rua, pelo YouTube, com participação e acesso nas nossas redes sociais, está uma iniciativa da Rede Rua, da Rádio da Rua e de Relacionais, e o Banho para Geral. Nesse programa, nós vamos conversar sobre redução de danos. É uma pauta importantíssima para a rua. Ninguém melhor do que alguém que vive diariamente essa questão. Então, bem-vindo, Cleiton Ferreira, nosso querido Dentinho. Ele é conselheiro do Comitê Pop Rua, organizado pela organização Edilei, e artista, redutor de danos e pelo Centro de Convivência Edilei, e militante dos direitos humanos na região Luz, conhecida como Cracolândia, centro da cidade de São Paulo. Melhor ouvir ele, melhor mesmo. Gratidão, Dentinho, por você estar aqui presente, né? E, por favor, diga um pouco de você. Licença para chegar primeiramente, prazer estar aqui, Rô. A gente já se conhece há muito tempo, né? Obrigado ao convite de estar aqui hoje. É um orgulho imenso estar aqui hoje, né? Eu acho que é uma vitória imensa estar aqui hoje com vocês, podendo falar um pouquinho sobre esse tema, redução de danos, né? Pensando na história da Pop Rua, pensando na vivência e na sobrevivência diária das pessoas que estão lá agora, né? Então, eu estando aqui hoje, eu fico muito agradecido, muito grato pelo convite, né? E falar um pouquinho, né? Acho que, para quem não conhece, da minha história, né? Me chamo Cleiton Ferreira, sou conhecido como Dentinho. O Dentinho, ele nasce na rua. Ainda nem entendi muito por que Dentinho, mas a rua entendeu por que Dentinho, né? Então, esse nome, esse vulgo, né? Que uma rua diz, nasce na rua. Então, foi um carinho que a rua me traz, né? Porque o Cleiton real, o Cleiton Ferreira mesmo, em algum momento da sua história, ele decide dar um passo de emergência na sua vida. Que eu acho uma coisa que é real falar. Quem está em situação de vulnerabilidade nas calçadas, né? Morando na calçada, né? Que morar na rua é atropelado, assim a galera fala, né? Está sobrevivendo, né? Sobreviver nas ruas. Né? E alguma coisa na história das pessoas, alguma questão aconteceu para essa pessoa tomar essa decisão, né? Ou então estar nesse lugar, né? Para mim não foi diferente. Então, quando decido ir viver nas calçadas, no ar do invisível, né? Nasce o Cleiton, se apaga, né? E nasce o Dentinho. É assim que a rua identifica o meu corpo, assim que a rua identifica o meu ser naquele lugar. E assim que eu começo a vivenciar essa nova etapa na vida, né? E eu entro nas ruas, acho que, eu não sei bem, porque assim, o tempo da rua é diferente, né? Às vezes a gente acha que foi tanto, mas como você não tem acesso a relógio, todas essas coisas, né? Calendários e tal, então ele vai passando. Passa muito rápido, né, meu? E as pessoas vão vivenciando esse lugar e vão adquirindo uma nova rotina, né? Que é isso, uma coisa que eu posso dizer com muita tranquilidade e com muita presença é que um dia na rua passa de uma etapa de anos, tá ligado? Então eu posso dizer que o tempo na rua é diferente, né? O tempo das pessoas é diferente, a rotina é diferente. E quando você está nesse lugar, se você passou um mês, você não é mais a mesma pessoa que você era, né? Então quer dizer, o Dentinho, quando ele vai para a rua, ele fica o seu primeiro mês na rua, ele já não é mais o Cleiton, ele é o Dentinho mesmo, ele assume essa personalidade, ele assume esse corpo, né? De sobreviver mesmo, não é uma coisa assim de resistência também, por estar na rua, então abandonado, porque você não tem nada na rua, né, Dentinho? Na verdade, você é um novo lugar, né? Você não tem acesso minimamente a nada, na verdade, né? Você não tem nem acesso à voz, é a real, né?
Porque você já vai para um lugar que existe um estigma maior em cima da sua pessoa, e pelo um estereótipo que já é construído de muito tempo, né? Então, quem está numa situação de rua hoje, e desde a minha época, sempre foi visto como marginalizado, né? Marginalizado, criticado, punido pela esse não acolhimento social, sabe? Então, assim, o que te acolhe mesmo são as pessoas que se identificam naquela realidade. Então, por isso que eu falo, por detrás dos bastidores da cidade, né, existem pessoas que sobrevivem ali. É outro mundo, né? Sim, e é uma coisa muito doida, porque assim, você está no ar do invisível, né? Então eu entro para esse novo lugar da minha vida acho que, se eu não estou enganado, foi finalzinho de 2012 ou finalzinho de 2013. Eu sei que eu passo a Copa do Mundo no Brasil, eu já estava na rua, né? Tanto que eu assisti os jogos em vários pontos da cidade, né? Então, conheci vários lugares. E assim, eu particularmente, quando eu decido tomar essa decisão, eu vou morar na Paulista, né? E aí eu morei muito tempo no MASP, ali com os artesãos, com a galera que estava ali também, né? Porque existe vários tipos de pessoas que estão em situação de rua. Existem artistas que moram em situação de rua, que são os artesãos, né? A galera hippie e tal. Então comecei nisso, então eu aprendi a arte do mangueio, né? Minha tribo. E aí pensando assim, para quem não sabe, é só para falar, manguear, né? Manguear é pedir com educação, pedir com arte, né? Conversar com as pessoas olhando no olho, na bolinha, né? Olhando na pessoa, e você leva uma história para ela, né? E aí depende muito qual história você vai levar, e é sempre o acordo de você receber algo por essa história, né? Que a pessoa também tenha esse lugar humano e contribua com a sua sobrevivência. Que nem no caso, quando eu morava no MASP, eu conheci uma trupe de galera que estava ali, então pegava a galera que ficava na noite, a galera que morava no MASP mesmo, né? E os artesãos ali, os hips, então todo mundo mangueava. Então era fazer o corre da alimentação, que ia para as bocas de rango. Boca de rango também, para explicar. Boca de rango é o lugar onde as pessoas conseguem alimentação. Seja doadas, né? Hoje tem vários lugares que doam comidas, na minha época não tinha, ou nos restaurantes mesmo, que você conseguia ir lá em certos horários e conseguir pegar alimentação. O resto, né? Então, tem muitos restaurantes que, assim, mano, eu comi muita coisa boa. Boa, assim. não, a gente fala assim, resto, porque acabou a alimentação lá, né? Então, eu sou hippie, a gente vivia fazendo isso, então a gente ia pedir aquilo que sobrava da alimentação, né? E era muita coisa boa mesmo, né? Então, e aí era um negócio muito interessante, porque você aprende um novo movimento. Então eu ia nas bancas de jornais e pegava aqueles potes de doce, fazia um acordo para pegar os potes de doce. E aí pegava os potes de doce e ia, né, no final dos Churrasco, restaurantes. né? E aí, assim, porque é isso, né? Os restaurantes, quando dá mais ou menos 3 horas, 3h30, não sei hoje mais, né, como que é isso, mas eles continua. pegavam, assim, eles levavam um potão, eles faziam o catadão, né? É. E aí eu peguei Feijão Brasil, lugares fantásticos ótimo, assim, comidas ótimo. fantásticas que eu nunca tinha comido, né? Mas aí é uma coisa muito, muito doida isso também, esse lugar do doar, né? Tinha muitas pessoas, muita alimentação só jogada fora todos os dias, né? Nosso povo, a gente está falando sobre uma galera pobre que está em extrema miséria. A fome existe, né? Existe ainda a questão de São Paulo, né? A gente está falando de São Paulo, um dos lugares mais ricos, vamos pensar assim, do estado do Polo Sudeste, acho que Brasil, podemos falar talvez, né? E aí temos fome instalada. A fome, ela é presente aqui. E é muito doido quando você ia num restaurante e aí você vê aquele trabalhador da ponta também, que ele vem da quebrada para vir trabalhar, e aí ele vê que aquela comida ia ser jogada tudo fora e ele não poderia fazer uma marmita para dar para você, porque se ele desse aquela alimentação, o restaurante seria punido, né? Ia pagar uma multa, e uma multa extraordinária, assim, né? Então, era melhor jogar as comidas fora do que doar para o povo, né? E isso acontecia frequentemente, né? E acho que acontece até hoje, não sei. Acontece, eu acho que isso até nos equipamentos, né? O que sobra da alimentação, que poderia se fazer marmitex, entregar para o pessoal que está ali na calçada, né? Na frente do equipamento, dormindo, não dão. Eles jogam fora. E isso é uma luta que a gente faz também para
Não, para tudo, né? e pensar, assim, só para terminar, acho que essa questão, Fechar, né? só para fechar essa parte, que eu acho que é importante, pensar isso, né? Como que é esse manuseio, né? Pensando que a gente teve uma questão da pandemia também que passou, que foi muito interessante quando os restaurantes, os donos de restaurantes, se colocaram nesse lugar de pegar, de servir alimentação para o povo, né? Porque tem muito lugar que tem muita comida, e assim, a gente está falando sobre um povo frequente no lugar, que não tem acesso à água. Né? Na minha época era muito mais difícil conseguir alimentação, muito mais mesmo assim, quando eu estava ali nesse lugar até chegar na Craco, né? Que eu fiquei na Paulista um tempo, depois minha família me encontra, eu saio do vínculo, que os amigos conseguem me tirar, até sair uma reportagem na Globo, tudo isso, mas eu volto, eu retorno para a rua de novo, porque é uma coisa, acho que é uma coisa importante dizer, que é isso, quando você cria uma rotina naquela vivência, aquela sobrevivência, né? Você aprende um novo ritmo de vida. Quando eu sentava para comer, eu não tinha talher para comer mais, então eu não sabia. Então eu palitava. Pegava a marmita, né? A tampa da marmita, Fazer a abria colher. e fazia uma colher e palitava, né? Então quando eu ia me alimentar, eu tinha perdido a prática de lavar as mãos, né? Eu fiquei 2 anos até minha família e Se amigos achar. conseguirem me encontrar, né? Depois uma matéria na Globo, tal, coisa e tal. E aí tinha mudado toda a rotina. Então, mas saiu na reportagem da Globo sobre o Cleiton Ferreira, né, que os amigos encontraram, tal, fizeram uma grande matéria, mostram fotos de eu deitado ali na frente do Bob's, ali, do Itaú, do lado da Fricaneca. Eu estava deitado, mas eu estava no sono dos deuses, né? Eu estava no meu Conseguiu. movimento. E é isso, eu tinha trabalhado a noite toda, que eu vendia livros ali mesmo, né? Eu sou uma das pessoas que eu sempre gostei de ler, então fazia uma biblioteca itinerante ali e muita galera trocava livro, levava, sentava tal, virava um polo de cultura aquele lugar e era muito para aquela sobrevivência diária, né? E eles viram essa questão da matéria que saiu, mas na verdade eu estava numa outra vivência. Né? Sofrida sim, podemos falar, não vou romantizar, é sofrida, mas é uma vivência que eu estava habituado. Aí quando me tiram desse lugar, me ofertam várias questões. Uma delas foi o tratamento. Mas eles não me ofertaram uma coisa que é importante, que é a escuta. Entender como que era o meu corpo naquele momento, o que eu pensava naquela hora. O que é isso? Eu sentia saudade da rua de novo. Né? Porque é muito frustrante quando você cria um novo rotina. Eu, com meus 36 anos, né? Quando eu retorno para a sociedade, retorno para a sociedade não, eu retorno para a família, para esse vínculo, e aí trabalho, tudo isso, essa forma formal, é, e eles acreditam nisso, que eu acho que é muito isso, nesse diálogo, né? Que a pessoa precisa de um tratamento, né? Mas, na verdade, é um outro ritmo, né? E aí, quando eu tento dialogar, não tem uma escuta, né, meu? E aí vai muito nesse lugar do uso de substâncias, né? Do uso de drogas, tal, tal, tal. Mas não era isso, né? Era uma questão mais social também, né? Tem isso. E aí eu retorno para a rua de novo, porque eu me sentia mais confortável na rua do que estar em casa, sabe? Porque eu já estava acostumado a beber a água da torneira, e aí a galera chegava e dava galões, né? E dava isso. Não que não era certo, sim, mas não teve aquele acolhimento, sabe? Aquela escuta. Que aí eu acho que é a questão onde fala sobre redução de danos. Redução de danos, já puxando esse gancho também, falando um pouquinho, É. acho que a primeira prática da redução de danos é a escuta. É fundamental, meu, é essencial. Porque eu acredito que nem. Eu sou hippie, né? Eu viajei muito, dei altos rolês. E eu acho que a solitude também influencia muito para quem vai na rua. Porque ela acostuma com ela mesmo, né? E eu acho que quando ela retorna para casa sem ter essa escuta, sem ter esse entendimento, né? E o entendimento da solitude emocional da pessoa, né? Porque eu acho que a gente se abala tanto, né? A gente tem tantas decepções e eu acho que também chega um momento que muitas pessoas só têm a rua para ir, já perdeu tudo, né? Não tem para onde ir, não tem para onde correr, cai na rua, ela se acostuma com ela mesma. Sim, Eu acho que é o sim, primeiro total. momento, né? E justamente a redução de danos, o que é redução de danos? Como funciona a redução de danos? E aí é uma coisa que sempre pergunta, né, sobre redução de danos. Eu acho que o nome ele já condiz muito bem, né? Reduzir os danos, na verdade, pensando na singularidade das pessoas, né? São práticas alinhadas que fomentam a saúde, a participação social, a questão do autoestima da pessoa, né, daquela pessoa, né? E também eu acho que é uma articulação de direitos, respeito e dignidade.
né? Então, quando a gente vai reduzir danos, a gente fala sobre vários contextos, né? São várias práticas que se alinham pensando no sujeito, na singularidade de cada pessoa, né? E aí a redução de danos, ela nasce mesmo, isso em meados, quando chega a questão de saúde mesmo emergencial, num fator do baixo centro da cidade, né? Quando a galera fazia uso de substâncias injetáveis, né? E aí tinha uma questão do crescimento alarmante de pessoas se infectando com Com AIDS, outras AIDS e outras doenças. doenças transmissíveis, e começa a se entender um movimento para ajudar as pessoas na questão de saúde mesmo, né? E aí foi onde que começa a aparecer os redutores, dialogando com a pessoa, fazer a troca de seringas, né? Levava seringas limpas para as pessoas, né? Sabendo que as pessoas já faziam uso da substância, né? O acesso a preservativo, camisinha, era uma coisa muito distante, era um tabu falar sobre AIDS na época, né? Era uma coisa muito complicada, e começa a se dialogar com as pessoas, né? E as pessoas começam a falar sobre suas questões e começam a se cuidar sobre isso, né? E começa a se criar um novo movimento. É porque veio de dentro dos presídios, né? Eu acredito que Drauzio Varela, quando a gente fala muito sobre redução de danos, e pela infecção que estava tendo dentro dos presídios, né? Justamente, porque eu também fiz uso de injetável, mas eu tinha a minha agulha. Então, eu fazia a minha própria redução de danos, né? O perigo, né? Porque eu acho que a gente se infecta muito com vários tipos de doenças. Até a marica, por causa da tuberculose, de Sim, várias sim, sim. doenças que são transmissíveis pela saliva. E eu penso que muitas pessoas falam que redução de danos é uma apologia, né? É uma coisa que é absurdo, né? Porque apologia a gente vê aí a bebida, que é céu aberto aí, eu acho que é a droga pior que tem no mundo, né? É o álcool, que é a mais nociva, né? Que é a mais perigosa. E ela tem uma apologia, né? Porque ela vende aí, tem várias propagandas, apoia futebol, esporte e tudo. E a nós, que precisamos tanto de redução de danos, porque não é só a química, né? Mas o emocional também, né? O psique do ser humano, né? Então, e aí é uma questão muito doida pensar nisso, querendo falar, quando você começa a dialogar sobre o uso de alguma substância, né? Particularmente as pessoas que faziam acesso de substância de uso injetáveis, eles começam a dialogar sobre e começam a fazer essa prática de cuidado, né? E se falar melhor sobre a questão do movimento e criar um movimento mais participativo mesmo, sabe? E aí nasce o centro de convivência, né? O Edilei, ele nasce nessa construção mesmo, diálogo, de ir na ponta, né? Os redutores ir lá, levar a prática de saúde, dialogar sobre saúde, porque as pessoas já fazem uso, né? Eu acho que o uso de alguma substância já está alinhada à ideia do ser humano, né? O ser humano, ele usa diversas substâncias. Vamos falar sobre drogas? Vamos falar, café foi taxado, droga, né? Foi perseguido também, né? Quantas substâncias são perseguidas, né? O açúcar hoje é uma das substâncias que mata, tabaco, né? E o álcool, assim como você trouxe. Como que a gente dialoga sobre essas questões, né? Só que é pela prática de saúde mesmo, pela prática de um olhar para o sujeito, como que ele faz o uso da substância, né? E como ele se sente com esse uso também, né? E dá uma identidade para essa pessoa e não sendo punitivo. Porque uma coisa que causa muito dano mesmo, real, é a perseguição, é a punição, é o preconceito, né? É o É estigma. o tabu, né? É o estigma, né? Porque se você pegar na origem, na leitura da história e pegar na questão das drogas, né? Você vai pegar vários pontos de perseguição mesmo, né? Desde a guerra do ópio, lá atrás, né? A maconha mesmo, quando fala que a maconha quem traz é os negros, pensando que o negro veio escravizado, né? Veio acorrentado para cá, né? E vai se criando essa apologia, essa questão desse estereótipo, né? E aí é muito doido isso, quando você fala sobre a redução, quando estava nesse lugar que a Secretaria de Saúde, que começa a fomentar essa prática, né? Potencializar essa prática, porque era necessário, e aí chega o crack em 90 e poucos, né? E aí é isso, né? Uma caminhada muito doida, que isso conversando com pessoas que são hoje existentes, que são nessa época, né? São sobreviventes dessa época, né? Que falam que quando elas começaram a usar a substância, o crack, né? Elas pararam de usar o back, né? E aí tem até os mais velhos que dizem assim, pô, quando eu usei o crack, ele salvou minha vida, em algum momento,
tá ligado? Por quê? Porque quando ele trocou essa substância, ele não tava mais passando aquela questão, sabe? Foi um outro movimento, sabe, que aconteceu, né? E aí, só que aí, quando começa a se usar, chega essa substância aqui em São Paulo e chega nessa questão, quebra-se esse vínculo da saúde de fomentar essa prática. Ah, não tá mais usando o BAC, não tá mais usando isso, pô, beleza, então tá tudo bem. Só que se esquece que as pessoas se relacionam ainda, né? As pessoas que fazem uso de algumas substâncias ou não, as pessoas têm relação, né? A prática, ainda mais ainda a pessoa que está em extrema vulnerabilidade, que não tem acesso a um preservativo, que não tem acesso a um UBS, um AMA, assim que vai, né? Que ela já está na margem ali, ela também vai sim, pegar infecções, vai pegar outras doenças, como TB, como sífilis, como tuberculose, né? Sífilis, HIV e muitas coisas para além disso, né? E aí se quebra esse vínculo, né? E aí quando começa a dialogar na questão do crack mesmo, e essa droga, vai sair muitas propagandas, né? O crack mata, não sei o quê, overdose, tal. Vem muitas coisas e começa a trazer um âmbito de terror mesmo, né? De um âmbito de medo e caos, né? E aí tanto que a gente tem até hoje esse estigma que cria esse nome chamado Cracolândia, sabe? Que se for pensar onde foi colocada a Cracolândia, eu morei lá, acho que uns 8 anos ali nesse espaço, em situação de calçada, né? Ali era o centro da cidade, né? Mas você pegou braços abertos lá na Cracolândia. Sim. Eu acho que foi a época que eu conheci você ali, Então, naquele território. E aí, estando no centro da cidade, mas pensando nesse lugar, a gente está falando sobre o baixo centro da cidade, do bairro da Luz, né? Bairro da Luz, que também já foi denominado com muitos nomes, né? Boca do Lixo, Quadrilátero do Pecado, nos anos 20, né? Lá pra cá, não sei se é 20, 60, mas sei que já teve esse nome também. Mas a gente está falando de pessoas que estão ali de muito tempo, que chegam para construir a São Paulo, e aí você pega, quando desmonta a rodoviária do centro e monta o Tietê. Essas pessoas ficaram lá, criaram suas famílias, criaram os cortiços e viveram lá. Então a gente está falando sobre um lugar de extrema pobreza. Mesmo sendo centro da cidade, estamos falando da quebrada do centro mesmo, né? Se vamos falando, eu estou falando do lugar dos trabalhadores mesmo ali da ponta, dos camelô, né? E aí quando chega essa substância também, né? Aquelas pessoas já estavam lá. Né? O álcool é muito presente, o tabaco é muito presente, então chega uma nova substância. E aí se quebra um pouco esse vínculo com a saúde, sabe? Acho que conseguimos ali em algum momento nessa questão que eles fizessem um cachimbo pra galera, mas era um cachimbo que não dialogava, mas acho que isso vinha em outro lugar, né? Mas não teve esse apoio mesmo, né? E aí a gente começa a rebater isso, né, que é importante cuidar das pessoas, que as pessoas também fazem. Tanto que hoje a gente está nesse projeto das questões de saúde perante a questão de STs mesmo, né, no projeto de STs da cidade de São Paulo, né, fomentando esse lugar, né, para as pessoas poderem ter acesso à saúde mesmo, sabe? Saúde, porque o que a gente vê é a Cracolândia condicionada, presa, sendo torturada 24 horas por dia, sem acesso a nada, a banheiro, a água, nada, só a polícia, né? Só a polícia. Quer dizer, é um absurdo, né? E o que é importante, o que deu certo, que eu acredito que deu certo, que estava dando um resultado em São Paulo sobre essa temática, né, da Cracolândia, de redução de danos, era o Braços Abertos. Então, o projeto de Braços Abertos, quando ele chega, ele fomentou muita coisa, né? Ele foi importantíssimo, porque ele trouxe um novo diálogo, né? E aí, eu acho que é muito importante pensar que o projeto de Braços Abertos, ele nasce em cima do POT, né? O Programa Operação Trabalho, mas ele foi feito um POT específico para pessoas que faziam uso dessa substância, que estavam em extrema vulnerabilidade, né? Que é um fenômeno na cidade, vamos falar que é um grande fenômeno, né? Que as pessoas começam a se encontrar nesse lugar e ali ficar e se transitar, porque na verdade as pessoas transitam no espaço, né? Também, né? Elas vêm de todos os lugares. Então a gente está falando sobre o centro do comércio da cidade, que também é o centro de acesso a muitas coisas que não chegam em lugares mais periféricos, né? E aí quando vem o Braços Abertos, eles chegam com essa questão de trazer num projeto inspirado no Housing First, né? Que é o projeto de moradia primeiro, né? Então ele traz um braço muito importante
para as pessoas que não tinham acesso a isso, né? Que era o Braço da Moradia, né? Um lugar para que as pessoas conseguissem ter seu descanso, ter seu banho, ter um lugar para guardar seus pertences, né? Um lugar para se alimentar com dignidade, né? Que é isso. Quando a gente fala sobre alimentação, não é só doar alimentação, né? Não você chegar para a pessoa, estou dando comida, beleza. Aí você está dando a comida, mas você não sabe se a pessoa tem uma questão de saúde, se a pessoa é vegetariana, se a pessoa tem um lugar digno para sentar para comer, e aí você dá comida, a pessoa está comendo no meio do lixo. E o Braços Abertos não, o Braços Abertos estava um lugar que era a galera comia no bom prato, fazia as 4 refeições. Então tomava o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. Então você dava 4 refeições dignas de uma alimentação que era muito boa, por sinal, porque ela era acompanhada por aquela profissional, como que é o nome? Esqueci agora, nutricionistas. Né? Então, comi muito tempo no Bom Prato, né? E um projeto fantástico, assim. Pena que foi sucateado agora, né? O do centro está numa questão bem complicada, tá? Todos, mas para né? não perder o foco dessa questão, e aí por último uma atividade. Uma atividade, no começo foi uma atividade de zeladoria. Por que a zeladoria? Porque era muito difícil a zeladoria da região do centro conseguir acessar esse espaço que era o fluxo e seus entornos. Então se cria-se um braço de zeladoria com as pessoas que tinham o manejo de diálogo. Então, quer dizer, era muito doido que se troca-se o cachimbo pela modestamente uma vassoura, sabe? E a galera começa a fazer uma atividade de 4 horas. Só que aí uma coisa que acho importante dizer, que não dá para você falar atividade como trabalho, tá? Então, assim, as pessoas estão no outro ritmo, os seus trabalhos são outros. O reciclador, ele tem uma rotina diferente, né? As pessoas que mangueiam, as pessoas do rodinho, na sua diversidade, que fazem suas lojinhas de chão ali, assim como eu fazia minha lojinha de livros, tal, coisa e tal, roupas, assim vai, elas têm uma rotina diferente. Sabe? Então, quando você proporcionava para ela 4 horas de uma atividade num lugar seguro, num lugar fértil, acho que a palavra seria um lugar fértil, porque era um lugar de produção, né? Você traz uma nova dinâmica para essas pessoas. Porque você não interrompe o fluxo e você consegue trabalhar a redução de danos, porque enquanto a pessoa está ali se alimentando, está ali fazendo uma atividade, ela está fora do fluxo mesmo, do uso, né? Não seria o fluxo, seria o uso. Né? Isso é uma grande redução de danos, né? E uma compreensão, porque você vai também ter a escuta, né? O trabalho de apoio. Roseli, acho que uma coisa importante que era fantástico, porque assim, no começo, lógico que todos os projetos, todos os programas têm falhas, né? Nem tudo é perfeitinho, e eu acho que isso vai se alinhando com o tempo. Porque começa com o braço de zeladoria, e aí a gente começa a entender. Eu mesmo entrei na zeladoria, trabalhei um tempo na zeladoria, só que, cara, modestamente, eu era um cara que gostava de ler, um cara do entretenimento. Eu era meio geek, né? Gosto de quadrinhos, todas essas coisas e tal. E aí começa a se dialogar. Por que só tem a zeladoria? Poderia ter outras questões ali Cultura, dentro, né? E aí começa a se implementar outras oficinas. Quando entra uma nova organização, que acho que era a Desaf, acho que era a Desaf, começa a trazer um novo braço da atividade, que era muito gestionado pela Secretaria de Trabalho, né? Mas aí começa a ter oficinas diferentes, como a oficina de artesanato, que depois se torna oficina de artes, onde me formo um artista plástico, né? Sim. Sou formado artista plástico do projeto, certificado e tudo, do projeto de Braços Abertos. Ganhou até prêmio já, né? também. Sim. E aí acho que uma outra Teatro, que tinha... né? Uma outra que tinha lá que era muito, muito legal, de cabeleireiros, né? Mano, fantástico. E aí se tornou uma de estilo mesmo, né? Uma questão que a galera ia, arrumava o cabelo, tal. E teve diversas, né? Teve diversas oficinas que dialogavam. E aí uma das oficinas que eu acho que era fantástica dizer, era uma oficina dos carroceiros. E aí era uma carroça itinerante, né, uma carroça feita no Braços Abertos, que a galera começava a ter uma educação sobre a reciclagem, né? Ter um lugar legal, quais seriam os lugares melhores para essa galera distribuir e guardar sua carroça. Porque uma grande problemática dos trabalhadores da ponta, em especial os recicladores, os trabalhadores diários que estão aí na cidade, é que eles não têm um lugar para guardar sua carroça. Sua carroça também em algum momento se torna sua casa. Eles dormem nesse lugar, porque são as pessoas que estão todos os dias fazendo a limpeza e a sustentabilidade da cidade. Isso é importantíssimo
sabe? E aí, quando você olha no val social, essas pessoas são massacradas. Essas pessoas são tratadas, são marginalizadas. E aí, quando se fala sobre esse lugar de limpeza, zeladoria, o cara trabalhou a semana toda carretando reciclagem e quando vai fazer a limpeza pública, olha esse trabalho dele como lixo. Né? E se mistura isso. Isso é uma problemática. E quando tinha o Braços Abertos, era um outro tipo de diálogo. Né? Era um outro tipo de diálogo e se construiu muitas coisas. E aí, eu acho que, pensando na redução de danos, é importante dizer que as pessoas que não tinham lugar para guardar suas coisas, que elas começam a identificar esse lugar. Era um lugar que também tinha uma abordagem de baixa exigência. Como assim baixa exigência, Dentinho? É um lugar que as pessoas entendiam que as pessoas estavam num momento diferente de suas vidas. Tipo, o cara poderia estar morando na sua casa, tomar seu banho e fazer o uso das substâncias dentro da sua casa, sabe? E aí, nisso, se construiu um novo ritmo. Mesmo o cara fazendo uso da substância, seja o álcool, o crack, o que seja... Mas é uma coisa que eu tenho que dar risada, gente. A burguesia usa direto dentro de casa. Os filhos dos burgueses, os marões, estão cheirando atrás das suas mesas e seus gabinetes. Então, mas eu acho que assim, né? a gente pensando Não, que... Desculpa, Dentinho, ter falado isso, mas Sim. quer dizer, a gente como se fala, crucificado, a gente é estigmatizado por ser usuário, porque a gente não tem uma moradia digna, entendeu? De poder usar a sua droga sossegada e se manter, né? Trabalhar. E aí eu falo assim, no uso de substâncias, é muito doido isso que as pessoas usam substâncias, né? E aí pensando nessa questão da organização, era muito esse diálogo. E aí começa a se criar um novo ritmo, porque as pessoas, em vez de só ter a sua rotina, porque é isso, morar na rua é um lugar descartável. Se eu tô com essa calça rosa e ela vai sujar, não tem onde lavar, então ela vai ser descartável. Então era tudo descartável. Então as pessoas conseguiam comprar suas coisas e ter TV, ter um banho, ter um perfume, ter um tênis, ter uma relação melhor, mesmo tendo uso. Sabe? Certeza. E aí tinha uma rotina. E aí era muito doido porque se conversava saúde social, trabalho. Então, quer dizer, se eu não chegasse, o Dentinho não chegasse lá para fazer atividade, perguntava, pô, o Dentinho não veio hoje, dei um salve lá para a equipe que está no hotel. Ah, o Dentinho tá não sei o que, tal. Então, isso era importante. Isso se cria rede. Redução de danos também, a gente tem que pensar em rede de acolhimento, rede que vai olhar para as pessoas, por elas que as pessoas são, sem os estigmas, sem as punições. Porque por mais que eu tenho, estou no novo, entrando num lugar para tentar me organizar, aí é uma rotina diferente, porque é muito doido se pensar que tem pessoas que estão em situação de calçada há 20 anos. E aí, você vai criar um projeto, vai criar um programa, babá. Você quer que em um ano a pessoa já esteja bem. É prematuro. Por que é prematuro? Porque eu posso falar com clareza que quando eu entro no programa de Braços Abertos, eu estava 6 meses sem tomar um banho. Saca? Sobrevivendo. E aí é muito doido, porque a minha cor da pele era outra. Quando eu tomo um banho, mano, o chão ficou... Ah! Eu falei assim, meu Deus, cara! Aí sai um novo dentinho de lá de dentro, tá ligado? E aí você vai vendo o progresso das pessoas a partir. A minha questão de organizar, né, eu acho que assim, quebra esse nome, recuperar. Né? Recuperar Se o quê? organizar, né? Se organizar. Se reconstruir, sabe? né? As pessoas têm direito a se desorganizar e se organizar, sabe? E aí, outra, tempo, uma coisa né? que é importante, não tinha esse nomes como recaída, sabe? Nomes que colocam a autoestima da pessoa. Para baixo. E aí os educadores que estavam naquela época, que são amigos meus hoje, que atuam na rede, que estão na rede, estão em outros lugares, são grandes amigos, quando eu chegava meio desorganizado, né, eu olhava para mim, pô, e aí, Dentinho, como você tá? Olhava pro Dentinho como pessoa, né? E não só o Dentinho, eu acho que como todos. Então, vínculo, né? Isso, e o programa de Braços Abertos teve várias falhas, sim, teve algumas falhas, né? Como todos os programas têm falhas, mas foi um programa de enorme sucesso porque tinha um outro tipo de diálogo. Porque o que eu vejo, e assim, em redução de danos, que a gente briga tanto, né? Para o CAPES estar na rua, porque o CAPES não está na rua, né? De ter um redutor de danos presente em todos os equipamentos, porque eu acho que a consciência do usuário tem que ter a responsabilidade do uso dele, né? Ou ele quer uma vida louca e foda-se, o dinheiro é hoje e acabou, ou aquela coisa de você ter o seu uso,
ter o seu consumo e ter a sua responsabilidade, porque você sabe, se você não trabalhar, você não vai ter o dinheiro, você trabalha o dia inteiro no corre, vai aqui, vai ali e tal, para arrumar o dinheirinho da sua pedra. Hoje não é só a pedra, hoje nós temos drogas que são muito piores, que estão aí chegando em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Então, eu vejo assim, como a gente pode encarar, né, essa redução de danos. Existe alguma lei, alguma portaria onde que a gente possa, sabe, é questionar mesmo as políticas públicas que exijam a redução de danos em todos os patamares, né, da justiça e do... Eu acho que uma coisa importante que você traz agora é falar sobre essa questão da lei da redução de danos, né? É uma luta que diária a gente fala sobre essa regulamentação da política de drogas, né? Isso é importantíssimo. E aí também para dar propriedade, para dar um lugar melhor para o redutor, né? Um lugar profissional, né? Então, a gente tem uma portaria aqui, até pedir aqui, que é uma portaria de número 1000... Só rapidinho que eu não, fica à vontade, porque... portaria do número de 1028, de 1º de julho de 2005, né? Do Ministério da Saúde. Então, de lá para cá, nunca se teve um remanejamento nessa questão dessa regulamentação na política de drogas, que isso é fundamental, né? Quando a gente fala sobre uso de substâncias, a gente fala sobre uma imensidão, né, de substâncias. Desde as substâncias ilícitas às lícitas também. Que né? são as piores, Porque né? a gente fala hoje, assim, falar sobre esse nome, né? Esse nome chamado Cracolândia, né? Esse nome foi um nome que se cria, a mídia traz esse nome, né? Pensando só nesse lugar, o uso dessa substância, o crack, sabe? Mas para além do crack, existem muitas outras substâncias, em especial o álcool. Né? Hoje a gente tem um crescimento do uso de substâncias que está do álcool espalhado, que é o corote. Né? Que é pior, né? A qualidade E pensando que o corote não é uma cachaça e também não é uma pinga. Ele é um álcool, é uma substância potente, é mais voltada ao álcool mesmo, tem muito mais álcool, né? E é de fácil acesso, porque ela foi voltada para a galera que está em extrema vulnerabilidade, pro barato, pobre mesmo. né? Barato. Coisa Então, barata. quer dizer, você pega hoje, e ele está em todos os lugares, até nos fluxos em festas, em outros tipos de festas que tem, da quebrada, que seja aqui do centro, a galera tá tomando drinks gigantescos e tomando álcool como se fosse suco, sabe? Então, quando a gente fala sobre prática de redução de danos, práticas que vão alinhar a questão de saúde das pessoas. Para que a galera que toma álcool, pô, é bem interessante ela estar sabendo qual a qualidade de substância que ela está tomando, tipo assim, propagandas que nem que vende mais quantidade do que qualidade, que nem, pô, você catar lá um fardo de Itaipava e você pegar uma cerveja de uma qualidade melhor, você vai diminuir um pouco o risco, né? Porque você vai estar dando melhor qualidade de vida para você, tá? Sempre está tomando água, sempre está se hidratando. Pô, o pessoal que usa o tabaco, se o cara começar a entender que ele pode comprar o tabaco dele, pegar uma seda, bolar, colocar uma piteirinha lá, e enquanto ele está bolando o cigarrinho dele lá, ele não está fumando um atrás do outro, isso é redução de danos. A Né? cannabis mesmo, né? Se a gente usar uma piteira, você está fazendo uma redução uma de seda, danos. em vez de você pegar o papel de pão, em vez de você pegar isso, até mesmo pessoas que fazem uso das drogas aspiráveis, pô, que nem cocaína. A gente fala da substância que está aí, é uma substância invisível, que está no bolso de todo mundo. E aí, às vezes, a galera vai usar na mão, usando o bidê da pia, usa em qualquer lugar. Passa para todo mundo. Tá aspirando e tá passando, enrola a nota, e aí a nota umedece. Já tem contaminado. Já pega a sujeira da nota, e aí, às vezes, entope o nariz, faz tudo. Porque ela é uma substância já que vai fazer uma mudança, né? Mas aí, quando você coloca em lugares impróprios, você pode pegar bactérias, você pode pegar várias questões que vão complicar a sua saúde. E sabe? sem falar, né, que até eu vou falar aqui, que todo mundo sabe, que a droga cada vez está mais uma droga, né? Porque ela é super misturada, ela vem pura, mas até chegar no usuário é uma coisa assim absurda, sabe? E aí, As drogas que estão sendo feitas aí em laboratório, né, que são piores e mais baratas do que o crack. É que nem a gente pega assim, uma coisa que é muito real, né? Quem tem acesso a substâncias de qualidade, né? A gente sabe que a galera da quebrada, hoje que nem hoje a gente tem esse aumento aí das drogas Cas, né? Os canabinoides, que não é uma maconha sintética, nunca foi, né? É uma outra substância que tem outras propriedades, mais de 300 moléculas aí, né?
E a gente nem sabe como é que é isso. Mas quem tem acesso é pessoas de baixa renda que têm acesso, né? E aí, Droga barata, né? Porque é muito barato, é acesso. É que nem o corote mesmo, é barato. Então, tá Tem muito nesse acesso. uso da quantidade. E aí, uma coisa que a gente fala muito nessa questão do cuidado, né? As pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, mesmo, que nem na situação da Craco, né? Eu vou colocar esse nome das Cracos, na verdade. Não é São uma várias, Craco. em todos os São lugares várias tem. Cracos, tá? São várias cenas de uso. Então vamos falar assim das Cracos reais, né? Que estão em todos os lugares. As pessoas estão ali numa situação do uso num consumo diário, sabe? Às vezes mais abusivo. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso a uma alimentação saudável, as pessoas não têm acesso à água, as pessoas não têm acesso a um banheiro, as pessoas não têm acesso a um lugar de descanso, porque é isso. Uma coisa que eu posso falar, quando eu estava morando na calçada, eu conheço o crack na rua. Por que eu conheço o crack na rua? Porque é uma substância que eu tive mais facilidade de ter o acesso na minha realidade ali. E eu posso dizer que essa substância me suportou muito tempo ali, para me sobreviver. Porque quando você está deitado na calçada, você não tem um lugar, não é um lugar seguro, nunca foi. Você não tem um lugar, não é um lugar de conforto, também nunca foi. Você não pode romantizar, tá? É um lugar que você vai deitar ali no chão, você não sabe se vai acordar no outro dia. Tá ligado? Que você só pede pra Deus, fala assim, mano, foi onde, acho que um lugar onde mais Deus existe, acho que é a rua. É a rua, onde que nós conversamos muito, aí fala assim, não, um lugar das trevas. Eu vejo que é um lugar de luz, né? Quando eu falava lá na Craco, eu estou no bairro da Luz, né? Ali que é a luz, né? E é o lugar onde as pessoas mais se cuidam ali, entre elas, né? Porque quando a gente fala sobre violência, quem propaga mais violência, o Estado coloca muito mais violência nos nossos corpos. Por quê? Como assim, Dentinho? Quando você injeta muita total segurança, para quem que vai essa segurança? Né? Quando coloca, que nem quando muda-se o governo, quebra-se os braços abertos, quebra-se o programa, braços abertos, e chega o outro governo, que era o governo do Dória mesmo, ele entra nessa questão, vamos acabar com a Cracolândia. Mas acabar com a Cracolândia, gente, é acabar com as pessoas, é acabar com a minha vida. Não com o tráfico. Né? Não. E aí, assim, o tráfico ele está muito para além disso, tá para outros lugares, sabe? Eu acho que não é sobre isso a gente está pensando. Acho que é falando sobre pessoas. E aí, nessa questão, as violências. Aí você vê uma frente armada, potente ali, né? Que jogam bombas, dão tiro, vira uma guerra civil ali. Mas uma guerra civil contra pessoas que estão nuas, pessoas que estão com cachimbo na mão, pessoas que não têm como se proteger. E eu falo isso porque nessa guerra, o que me deixou deficiente não foi o crack. Foi a Tá guerra. ligado? Foi a guerra, foi uma bomba de gás que estoura no meu rosto e eu perco a visão, e aí eu perco a visão no olho esquerdo. Hoje eu sou deficiente, mas quem me deixou deficiente foi o Estado. Por quê? Por que eu posso dizer o Estado? Porque minimamente quando você estava num projeto se organizando, tentando isso, ele quebra o braço desse projeto, e aí ele ataca as pessoas e quebra os sonhos das pessoas. E aí nisso, depois disso, eu fiquei 1 ano ali, dentro desse lugar, sendo acolhido por essas pessoas, sabe? Porque eu não conseguia acessar outros lugares, porque eu não enxergava, né? E aí, se eu tive uma manta, se eu tive uma alimentação, se eu tive a minha lojinha ali de livro, que eu vendia livro, que me ajudava, foram as pessoas que estavam na ponta. E aí, graças a Deus, e acho que graças à rede, eu entendi o que era política pública. Acontece um convite na época da Plataforma Brasileira de Política de Drogas para falar sobre essa extrema violência, né? E aí eu posso falar. E aí eu entendo que é política pública. E aí o Edilei eu já participo, né, que hoje eu sou redutor pelo Centro de Convivência Edilei, né, eu acho que é importante falar isso aqui. Né, o Edilei ele já está há 25 anos na ponta, trabalhando com redução de danos, voltado a pessoas que fazem uso de substâncias, né, pensando no direito das pessoas, pensando na vida e na saúde das pessoas, trazendo um lugar mais humano de troca. E o Edilei chega em mim e fala assim, mano, você tem direito à fala. E aí eu até lembro, na época que, hoje que a minha coordenadora, Natiele Janucci, chegava lá, né, entregava umas piteiras, e eu falei assim, mano, como assim? Você tá trazendo bagulho pra mim, tal. Né? Eu falei assim, porque você também tem direito à saúde,
né? E a gente, um insumo para quem usa o crack, que a gente entrega, oferta na ponta, e aí o insumo ele é mais como um diálogo, um vínculo, né? É uma piteira para colocar na ponta do cachimbo, para evitar que a pessoa pegue sífilis, para que a pessoa pegue doenças que se transmitam ali pela troca do insumo, né? Que as pessoas trocam, né? Como assim? Saliva, né? Como assim a gente bebe no mesmo copo, tal, não sei o quê? É uma prática, né? E aí, nessa questão, eu conheço o Comuda, e aí eu conheço o Comitê Pop Rua, e aí eu começo a participar e entender que é política pública, né? E aí comecei a adentrar melhor a rede como uma pessoa que entende seu direito de ir e vir estar, né? Entende também, começa a entender que não era a minha culpa de ser pobre, de estar ali, dessa total violência, porque é isso, né? Quando as pessoas estão sendo afetadas, que você chama uma pessoa que ela não tem futuro, que É sua culpa, porque né? ela é sua culpa, porque ela usa crack, porque ela não quer nada, porque não sei o quê, deu oportunidade, ela recaiu, é porque muitas políticas não estão chegando nela, sabe? Ela não está tendo acesso a muitas coisas, entendeu? É. E muito obrigada, viu, Dentinho, por essa conversa, que, meu, é importante a gente falar sobre redução de danos, porque a gente vive uma violência constante e a gente está abandonado mesmo, né, Dentinho? Infelizmente, né? Não tem políticas públicas. São poucas as pessoas que soma a essa luta, né? A gente vê aqui que o Edilei é tão potente nessa fala, né? Porque eu acho que aqui em São Paulo, eu acho que só resta mesmo o Edilei, né? E Nessa aí, pauta. E aí eu acho que assim, né? Eu acho que falar sobre redução de danos, falar sobre essa questão da regulamentação de drogas, seria muito importante, né, ter essa melhoria nas políticas para que o trabalhador, o redutor de danos, ele fosse um profissional que estivesse em todos os pontos, né? Eu acho que falar sobre No redução de amparo, danos, né? falar sobre redução de danos, a gente fala sobre o critério de todas as pessoas. A gente está falando sobre saúde, A sobre formação o também. melhor lugar. E aí tem muitos profissionais que trabalham na assistência social, na saúde, que talvez precisam desse movimento de entender que as pessoas têm um ritmo diferente, que existe singularidade. Assim como a redução chega para mim, Dentinho, e dialoga, entendendo a minha singularidade, e hoje eu sou um trabalhador da ponta, e hoje eu sou uma pessoa que corre atrás de direitos, né? É importante pensar que essa prática alinhada, ela está em todos os lugares. E aí uma questão que só para complementar aqui, né? O Edilei, hoje a gente atua como centro de convivência, né? É o centro de convivência que está ali na Bela Vista, a gente está ali na legal. Bela Vista agora, Mudou, né? Pouco mudou, tempo. a gente teve, começou na Galeria do Rock, da Galeria do Rock foi para a Sé, e hoje a gente está na Bela Vista, né? E aí fica o convite para a galera que quiser saber também, nossa convivência é às segundas-feiras, da 1h30 às 5 horas da tarde, né? Um espaço aberto para as pessoas, né? É só chegar, né? Só chegar lá com a gente, vamos tomar um café, trocar ideia, né? E para além disso, a gente agora está com convivências externas, né? E aí entendendo, fomentando esses espaços culturais. Porque é isso, uma coisa que é importante dizer, para além da redução, que a redução de danos me traz, né? O acesso à cultura. Pensando que todas né? as pessoas têm cultura, arte e cultura. E aí hoje, para além do redutor de danos, para além do conselheiro no comitê, também sou um dos artistas do território, né, que na pandemia a gente criou um coletivo chamado Birico.arte, que é esses trabalhos, né, desde o Braços Abertos e até agora, até hoje, tem trabalhos aí são 4 exposições. Uma das exposições nasce no Braços Abertos na época, que foi lá no Teatro de Containers, e hoje eu sou um dos colaboradores do Teatro de Containers. E aí, para quem não conhece... O teatro mesmo, né? Com peças fantásticas que eu assisti. O Teatro de Containers, ele chega ali fomentando esse lugar. Já tinha um teatro antigo, que seria o Teatro Faroeste, e aí o Teatro de Containers está lá hoje. Chega de uma forma de ocupar o espaço, ocupar com cultura, que aí nosso público vizinho é onde que está a galera da Craco que fala, que é nosso público, né? A gente entende que é um público presente, frequente no espaço, né? E aí para isso também outros coletivos que atuam nesse lugar, como Tem Sentimento, os Paulestinos, o TTT ali também que faz os trabalhos ali em volta, né? O Edilei também está ali, né? Na questão da redução de danos, né? E aí parceiros também que a gente conseguiu conquistar ao longo do tempo, um dos parceiros importantíssimos que a gente não pode esquecer, SESC e o Museu da Língua Portuguesa. E aí no Museu da Língua Portuguesa, a cada 15 dias, a gente faz uma convivência de portas abertas, abre as portas do museu, né? E faz uma convivência dentro do museu.
né? E aí muito doido, pessoas que passam pelo território, porque a gente tem inúmeras pessoas. São Paulo tem inúmeras pessoas, nossos vizinhos, nosso público. Então a galera que está na calçada, que é nosso público presente diário, entra no museu, é muito bom isso. Entra no museu, acessa, toma um café com a gente, escuta uma música, acessa o banheiro, acessa a água e acessa espaço de cultura e o museu e traz cultura. Pensando que a Pop Rua tem muita cultura. Tem muita mesmo. Muita cultura. Você conhece pessoas incríveis nesse lugar. Você conhece pessoas fantásticas, que as pessoas têm história, né? Isso só falta uma oportunidade, né? Sim. Também, né? Um espaço aberto assim que tem acesso. E é muito importante pensar que o espaço da cultura, a arte e cultura, é fundamental, uma ferramenta fundamental para a redução de danos. Porque se você pensar, Festival Pop Rua, foi fantástico, fantástico, dialogou com todo mundo, virados culturais, dialoga. Então, quando as pessoas têm acesso à exposição, ao cinema, à arte, o diálogo é melhor, sabe? E vai ter o festival agora ano que vem, né? Sim, sim, e a gente está muito alinhado com o Museu da Língua Portuguesa para construir isso daí. Muito mesmo. Bom, é só um privilégio, né, a gente poder ter uma pessoa que entende o que é redução de danos, porque é o que mudou a vida dele realmente, ter acesso a essa escuta, a pessoas envolvidas e capazes, né, de fazer a diferença, que é o que o Dentinho faz, a sua equipe toda, né, o pessoal do Edilei, constantemente é o que a gente vê. Só gostaria mesmo que a redução de danos entrasse em todos os espaços, em todas as casas, em todos os lugares, porque esse planeta que nós vivemos com tanta violência aí, exposta a gente 24 horas por dia, é um absurdo, né? E eu só tenho que agradecer mesmo a você, Dentinho, é um privilégio, você é meu irmão, né? Você é meu brother mesmo, amo você, viu? E agradecer a Rede Rua, a Rádio da Rua, a Rádio da Rua, que é fantástico, o pessoal dos relacionais que eu amo, ponho para geral, a Rede Rua que está aqui nos nossos bastidores, que faz toda a diferença de fazer esse programa. Uma hora eu acerto, gente, logo, logo eu aprendo. No 10º programa eu aprendo. Obrigada a todos. Valeu, gente, brigadão, um prazer, estamos aí. Né? Pode acessar o Edilei também nas redes, né? No Instagram, no Facebook. E também você vai fazer uma visitinha pra gente lá, tanto na Bela Vista quanto no Museu da Língua Portuguesa, lá também estamos aí. Qual é a data lá? Então, no museu é quinzenal, né? Então, próxima sexta-feira, sem ser essa, outra, teremos lá a convivência. Também a Rede Rua está convidada para ir lá com a gente conviver, né? E na sede da Edilei, ali na Bela Vista, a gente está todas as segundas-feiras com a convivência e também quiser saber um pouquinho mais, entrar no site. Inclusive, vocês fazem formação lá para redução de danos. Né? A gente também tem um curso de redução de danos, né? Desse ano está se concluindo, está acontecendo no segundo semestre, né? Ano que vem teremos curso de redução de danos também, né? É bem interessante. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, só entrar em contato com a gente aí nas redes, tá? E bora ver. Vamos reduzir os danos aí, tamo junto. Bora obrigada mesmo.